Olá, graça e paz a todos. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Ana Garcia e sejam muito bem-vindos ao canal Descobrindo. Neste vídeo teremos uma pequena ideia dos maiores segredos da Bíblia. Imagine um código escondido nas Escrituras que pode desvendar grandes coisas que vão acontecer no futuro. Isso é somente uma pequena ideia do que teremos neste vídeo. Peço de coração para você nos apoiar, deixando seu like neste vídeo. Se você não for inscrito no canal, inscreva-se e ative o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo. Que Deus abençoe grandemente sua vida. Quer você tenha lido a Bíblia ou não, você não pode negar os mistérios escondidos nas Escrituras. Um leitor leigo terá dificuldade em lê-la do início, pois foi escrito por vários autores em diferentes épocas e culturas, além de muita adivinhação quanto ao significado correto. Em sua leitura, cada um pode trazer uma interpretação diferente do mesmo versículo. E um grande exemplo disso é que já vimos muitos pregadores fazendo diferentes pregações com um único versículo, não é verdade? A Bíblia é simplesmente infinita, o único livro que se atualiza todos os dias automaticamente. De todos os sentidos e mistérios, poucos podem ter uma visão clara do cristianismo, da origem do homem e, em última análise, de tudo que foi criado. Vamos ver agora os 10 maiores mistérios da Bíblia, mas não são os únicos. Número 10. A Arca de Noé realmente existiu? Inúmeras expedições foram feitas para descobrir o que aconteceu com a Arca de Noé e se ela realmente existiu, mas ainda não há evidências disso. Devido a isso, entra nesta lista como um dos maiores mistérios da Bíblia. Enquanto muitos acreditam que a história da Arca de Noé é apenas um mito ou fábula sobre Deus punindo a humanidade pelo mal, outros acreditam que é historicamente preciso. Para aqueles que acreditam, especialmente entre os cristãos, a história de Noé descreve o que realmente aconteceu. Além dos animais, a função do barco era apenas flutuar na água para salvar Noé e sua família. Segundo a teoria, a arca é a mais alta do que um edifício típico de 3 andares e 1,5 vezes o tamanho de um campo de futebol. Imaginem só, irmãos, era gigantesca e levou 120 anos para ser feita. Imagina o trabalho que Noé teve para deixar tudo prontinho. E, em meio a isso, as pessoas ficavam o tempo todo zombando dele, como acontece nos dias de hoje, quando os cristãos falam da volta de Jesus. Naquela época, não acreditavam, e hoje acontece da mesma forma. Por isso a Bíblia diz que nos dias de hoje será como nos dias de Noé. Número 9. As tribos perdidas de Israel. Os sírios deixaram as tribos perdidas de Israel no século 8 depois de Cristo, mas ninguém sabe para onde foram. Entre 721 e 722 a.C., as 10 tribos que basicamente compunham o reino setentrional de Israel desapareceram completamente e nunca mais se ouviu falar delas. Simplesmente desapareceram do mapa. Mas como os planos de Deus sempre são perfeitos. Passando-se anos, Jacó teve 12 filhos que se tornaram os pais das 12 tribos de Israel. Descendentes dessas tribos podem ter sido encontrados na Arábia ou na Pérsia, mas ainda não há evidências suficientes a esse respeito. Após a morte de Salomão, as 12 tribos se dividiram novamente e começaram a formar 2 reinos, um composto por Judá e Benjamim, chamado de Reino do Sul, com Jerusalém como capital. Outro grupo de 10 tribos restantes, chamado de Reino do Norte, tinha Samaria como capital. Em vista disso, os países do Norte e do Sul têm seus próprios reis e até alguns atritos surgiram mostrando uma personalidade forte. Segundo a Bíblia, os 144.000 escolhidos serão dessas 12 tribos de Israel que irão pregar o evangelho do reino por todo o mundo. E por isso, este evento entra na nossa lista dos maiores mistérios da Bíblia.
Número 8. A Serpente do Éden. Uma das cenas mais controversas da Bíblia é a serpente tentando Eva a comer o fruto da árvore proibida. Mas, a julgar pela descrição da serpente na Bíblia, a serpente daquela época era muito diferente da serpente como conhecemos hoje. Acredita-se que a cobra tivesse asas e também pudesse rastejar, mas ainda existem muitas teorias sobre isso, causando ainda mais confusão. Em Apocalipse, capítulo 20, versículo 2, diz: a antiga serpente, o diabo e Satanás. Como a cobra descrita como o mais astuto ou o mais inteligente dos animais que Deus criou, é provável que seja o mais inteligente dos animais. Então, Satanás pode ter decidido usá-la. Como a convicção da serpente incluía rastejar no pó, é provável que seja diferente do que é hoje. Teorias da evolução indicam que as serpentes tinham patas no passado e com isso foi tirado como castigo e virou um animal rastejante. Número 7. O misterioso código da Bíblia. Especialistas confirmaram que existe um código na Bíblia que, uma vez decifrado, permitirá que eles prevejam eventos de milhares de anos no futuro. Imagine só se isso realmente for verdade. Mudará o destino da humanidade para sempre. Esse código é encontrado basicamente na versão original do Antigo Testamento, que foi escrita em hebraico. A descoberta foi feita pelo Dr. Hips, um dos maiores especialistas em teoria de grupos que apoia a física quântica. Estudiosos levantaram a hipótese de que nas páginas de milhares de anos contenham informações de eventos que ocorrerão no futuro, desde grandes eventos globais como a Segunda Guerra Mundial, até eventos mais locais como o que aconteceu com o presidente Kennedy. Gente, isso chega a soar de forma assustadora em nossos ouvidos, porém, há tantos segredos escondidos nas escrituras que é até difícil de se duvidar disso. Existem livros da comprovação desses códigos, indicando e comprovando vários fatos ocorridos nesta terra. Se você se interessou por este assunto, deixe nos comentários que iremos fazer um estudo mais a fundo e criaremos um vídeo somente com este assunto. Número 6. Sodoma e Gomorra. De acordo com a Bíblia, Sodoma e Gomorra são dois dos lugares mais sujos e pecaminosos da terra. E Deus não pode tolerar as coisas que acontecem nessas duas cidades. No entanto, ninguém sabe atualmente a localização básica das duas cidades. Sodoma e Gomorra faziam parte de 5 cidades nas planícies da Palestina, localizada perto do Rio Jordão. De acordo com o Antigo Testamento, as duas cidades localizadas no Mar Morto sofreram punição divina, provavelmente durante um terremoto, por seu comportamento inadequado e anormal, e foram destruídas. Os nomes dessas duas cidades estão para sempre associados ao pecado e ao mal. Será que tudo o que está acontecendo hoje em dia está parecido com o que acontecia em Sodoma e Gomorra? Deixe nos comentários a sua opinião sobre este assunto. Número 5. Onde está o cálice sagrado? Segundo a Bíblia, o Santo Graal é o cálice que Jesus bebeu na última ceia. E muitos especialistas acreditam que ele tem poderes milagrosos, chegando até dar imortalidade para quem beber desta taça. Por isso, as maiores sociedades secretas do mundo disputam entre si quem acha primeiro este artefato sagrado. Várias batalhas foram travadas ao longo dos séculos para conquistar nações que podem ter o Santo Graal, mas em nenhuma foi encontrada. Dizem que até Hitler estava procurando por ele, mas até hoje ninguém parece ter conseguido encontrar esse misterioso Santo Graal. No entanto, a Catedral de Valência, na Espanha, atualmente afirma ter o verdadeiro Santo Graal. Esta não é a única igreja que afirma possuir a relíquia. Por exemplo, a Basílica de San Isidoro,
também na Espanha, mencionou isso publicamente. Assim, a história fica mais complicada, até porque o Santo Graal é um dos tesouros mais procurados da humanidade há séculos. Em outras palavras, todo mundo quer tê-lo. Será que realmente este artefato guarda poderes deixados por Jesus ao tocá-lo? Fica aí um grande mistério que até os dias de hoje está sendo estudado e procurado mais que tudo. Eu também gostaria muito de saber a sua opinião sobre isso, então deixa aqui nos comentários. Número 4. Quem foi o faraó do Êxodo? Este faraó era o homem que governava o Antigo Egito na época do Êxodo, mas ninguém tem certeza de sua verdadeira identidade. Êxodo muitas vezes fala sobre a escravidão de Israel no Egito, as pragas enviadas por Deus e a travessia do Mar Vermelho, mas o faraó não é mencionado na história. O possível faraó do Êxodo seria Tútimos III. Ele seria o último faraó da 18ª dinastia egípcia, segundo estudos, da época do Novo Império. Foi em seu reinado que Moisés retornaria com a missão de salvar seu povo em cativeiro. Por isso, meus irmãos, muitas das vezes é necessário estudar histórias relacionadas à Bíblia para podermos entender um pouco mais a fundo. Número 3. O que sabemos sobre a Arca da Aliança? De acordo com o Alcorão, a Arca da Aliança era o tesouro mais importante dos israelitas, porque continha as relíquias sagradas criadas pelo próprio Deus no Monte Sinai por meio de Moisés. A Arca da Aliança era revestida de ouro com madeira de lei, onde eram guardadas as tábuas da lei. Ninguém sabe ao certo quando foi perdida, porém há histórias não confirmadas de que ela foi achada e está escondida. Existe um grupo de monges etíopes que diz estar guardando a arca na Igreja Santa Maria. E você, tem ideia de alguma história de onde está realmente a Arca da Aliança? Deixa aqui nos comentários. Número 2. Onde está o Jardim do Éden? Muitas pessoas acreditam que o Jardim do Éden é algo do reino de Deus, mas alguns especialistas acreditam que este lugar é realmente na Terra. O Gênesis menciona que o Jardim do Éden estava basicamente localizado entre os rios Eufrates e Tigre, no norte da Mesopotâmia, mas ninguém tem certeza se estava no Golfo Pérsico, na África ou no Iraque. Realmente, o Jardim do Éden é um dos maiores mistérios da Bíblia. Muitos especialistas e arqueólogos procuram evidências deste lugar, mas nada foi encontrado. O Jardim do Éden era o lugar que Deus preparou para que a humanidade vivesse desfrutando de comunhão e paz com Ele. Mas por causa da desobediência, o homem acabou sendo expulso do jardim. E até hoje, muitas coisas acontecem devido a esta desobediência, não é mesmo? Era para a humanidade viver em perfeita paz com Deus. E por fim, a número 1, fuga de Caim. O maior mistério da Bíblia tem a ver com a fuga de Caim. Ele lidera a seleção neste top 10 de mistérios da Bíblia. Nesta passagem, parece que existem outras pessoas na Terra, além de Eva, Adão, Abel e Caim. Então, quem realmente os criou? Depois que Abel foi morto por Caim, Deus colocou uma marca nele, fazendo com que ele e seus parentes fossem punidos 7 vezes por seus crimes. Então Caim se afastou de Deus e viveu a leste do Jardim do Éden. Lá é onde a sua esposa deu à luz a Enoque e depois a Elarde. Mas naquela época não havia apenas 4 pessoas na Terra? É um pouco intrigante, porque Deus disse que aquele que matou Caim será punido 7 vezes. Alguns pensam que Deus está se referindo a animais e pais primordiais, mas outros pensam que ele está se referindo a outros humanos. E, de acordo com a Bíblia, Adão foi o primeiro homem criado por Deus, o descendente de
toda a humanidade. Em Atos capítulo 17, versículo 26. No livro do Gênesis, o registro divino começa proclamando a superioridade do homem sobre todas as outras criaturas da terra. Os teólogos da igreja primitiva eram quase unânimes de que a terceira pessoa do plural significava as três pessoas da divindade. São grandes mistérios que nos deixam intrigados, não é verdade? Realmente há muitas situações que talvez nunca tenhamos resposta, pois são segredos divinos que talvez Deus não queira que seja revelado à humanidade. Mas há também muitas coisas que já foram encontradas que os próprios seres humanos escondem da sociedade, os que têm poderes nas mãos. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar seu like para este vídeo chegar a mais pessoas. Em breve teremos muito mais estudos sobre segredos bíblicos. Que Deus abençoe a todos e até breve.